Obrigada pela presença. Então, hoje nós vamos ter o Diego Balbino, que ele é consultor financeiro, ele é membro da Sociedade Teosófica, nosso irmão aqui no nosso espaço teosófico, e também é membro do Rosa Cruz. Ele vai nos falar sobre o Templo de Salomão, aspectos simbólicos. Mas antes eu vou apresentar aqui os objetivos da Sociedade Teosófica, que são formar um núcleo de fraternidade universal da humanidade, sem distinção de raça, credo, sexo, casta ou cor. O segundo é encorajar o estudo da religião comparada, filosofia e ciências. E o terceiro objetivo é investigar as leis não explicadas da natureza e os poderes latentes do homem. Agora nós vamos fechar os olhos, fazer uma respiração suave e profunda e acompanhar comigo o mantra da unidade. Ó vida oculta que vibras em cada átomo. Ó luz oculta que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto que tudo abrange na unidade. Possa todo aquele que se sente uno contigo, que ele é por isso mesmo, uno com todos os outros. Namastê. Namastê. Balbino, você pode iniciar. Ok. Bom, pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer aí a oportunidade de estar falando, contribuindo um pouquinho com vocês. Obrigado, Márcia, obrigado, irmãos, obrigado, amigos. Vou compartilhar aqui minha tela. Ô Diego, você vai ter que tirar o som de um dos seus aí, porque está dando eco, viu? Você vai ter que tirar. Você está trabalhando com 2 sons, né? Não, com um só. Com um só? Será que sou eu que estou recebendo eco, então? Ah, tá, pode ser, continue. porque a gente está no mesmo usuário, talvez. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre o Templo de Salomão, né, e seus aspectos simbólicos. Eu gostaria que vocês observassem, né, inicialmente, este desenho aqui. Todo mundo está conseguindo ver, conseguindo ouvir? Todo mundo está ouvindo? Está vendo? Estamos, Diego. Está tudo certinho. Tá. Legal. Eu estou ouvindo. Perfeito. Então, nós vamos falar sobre o Templo de Salomão e seus aspectos simbólicos. Para começar, eu gostaria que vocês observassem bem esse desenho, né? Lá na frente, nós vamos enxergá-lo, né? Nós vamos falar um pouquinho desse templo com uma projeção diferente, né? Nós vamos ver a planta dele, então nós vamos falar em cada aspecto. Mas o que eu gostaria que vocês observassem desde já nessa imagem? Gostaria que vocês observassem o tamanho, né, do templo. Vamos perceber aqui, olha o tamanho da pessoa, né, que estão caminhando aqui. E aí, para vocês terem uma referência do tamanho do templo, né, vocês podem observar essa escada, colunas aqui fora. Temos aqui algumas bacias, né, depois a gente vai entender um pouquinho o que é isso, com essas rodinhas. Percebam o tamanho, a dimensão das coisas aqui. Então, esse é o Templo de Salomão, né, numa perspectiva, assim, de dimensão, do tamanho dele. E nós vamos entender, né, o que é esse Templo de Salomão, os seus aspectos simbólicos, o que ele representou, o que de fato ele representa para algumas religiões, né? Então, vamos lá. Deixa eu passar aqui. Bom, antes, a bibliografia que eu utilizei, né, foi do Leadbeater. Eu utilizei o livro A Vida Oculta na Maçonaria, a Bíblia Sagrada do João Ferreira de Almeida, do Book Maçonaria Esotérica, da Blavatsky Momentos de Sabedoria e do Castellani Shema Israel.
e algumas consultas em outros livros, né, mas bem superficiais, e mais consultas pela internet, principalmente no canal da Teosofia, né, da Liberdade, da Loja Teosófica Liberdade. Bom, tudo na nossa vida, né, é símbolo, né, dizia o Plotino, né, que é um filósofo aí neoplatônico, tudo é símbolo. E sábio é quem lê em tudo. Tudo o que está no mundo, né, simboliza, representa, né, ou, né, é um arquétipo de alguma coisa, né? E quem sabe identificar esses símbolos, quem consegue ler, né, é uma pessoa sábia. E de sabedoria a gente vai falar bastante aqui durante o nosso trabalho. Bom, iniciando aqui, vamos falar um pouquinho do Templo de Salomão, vamos entender um pouquinho o que era esse templo, né? Esse aspecto histórico, né? O Templo de Salomão, na verdade, é um apelido, tá? O nome correto, né, é o Templo de Jerusalém. Ele foi chamado de Templo de Salomão porque, apelidado de Templo de Salomão, porque é o Salomão que construiu esse templo, né? Ele idealizou, né, ele comandou a construção desse templo. Salomão, né, vamos pegar o aspecto histórico aí, contexto histórico, Salomão era filho de Davi, né? Rei Davi, era o pai do rei Salomão. Davi, né, segundo a Bíblia, segundo as pesquisas, enfim, né, Davi ele teria recebido da própria divindade, né, aqui pegando o contexto do judaísmo, do cristianismo, de Deus, né, do eterno, Davi teria recebido a instrução do próprio Deus para construir esse templo, né? Deus teria dado a instrução, medidas, enfim, toda a explanação, todo o contexto, todas as medidas, tudo que deveria ter dentro desse templo. Porém, o reinado de Davi foi marcado por muitos conflitos, muitas guerras, né? E como teve vários conflitos, várias guerras, não deu tempo, né, do Davi construir esse templo. Não deu tempo dele construir. E aí, quando foi passado o reinado para o seu filho Salomão, né, Salomão, de fato, construiu esse templo. Salomão, ele assumiu com 20 anos de idade o reinado do seu pai, do rei Davi. Quando Davi estava pertinho da morte, ele se aproximou, né? Quando ele se aproximava da morte, né? Ele deu alguns conselhos para o Salomão. Ele já estava prevendo que ia partir, né? E esse trecho que eu vou ler aqui agora, né? Ele está lá em 1 Reis, capítulo 2, dos versículos 1 até o 4, tá? O orientou, né? Aqui está falando o Davi falando para o teu filho, o Salomão. O orientou de que iria para o caminho de todos os homens, né? Que ele ia passar, né, para outra etapa da vida, que ele ia deixar de existir como humano, que ele ia falecer, enfim, né? Pediu-lhe para guardar as observâncias do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos e para guardares os seus estatutos, os seus mandamentos, assim como estava escrito na lei de Moisés. Ou seja, né, aqui o Davi estava dando alguns conselhos para o filho dele, né, antes dele falecer, e falou: filho, é importante que você continue, né, assim como foi com teu pai, né, que você continue seguindo, né, os preceitos, os caminhos, que você guarde as leis da época de Moisés, né, que era o que eles acreditavam. Deus tinha dado através de Moisés, né, as leis que eles seguiam. E o Davi falou: continue seguindo essas leis, para que você, Salomão, prospere em tudo quanto você for fazer, né? E por onde você andar.
Então, Davi estava falando, filho, ó, siga essas instruções aqui, né, que foi nos dada por Deus através de Moisés, e você vai ser uma pessoa com bastante prosperidade, né? E a prosperidade aqui não está falando necessariamente físico, material, mas prosperidade intelectual, saúde, enfim, né? Que você vai ser próspero em tudo o que fizer. Bom, caso o Salomão cumprisse essas orientações, né, essas de seguir as leis de Moisés, né, de Deus, que Moisés deixou, né, o Senhor poderia confirmar uma promessa, né, que ele havia feito para o Davi, que era, né, de que se os seus filhos guardassem todos esses preceitos de todo o coração, né, e de toda a alma, nunca haveria de faltar sucessor ao trono de Israel, ou seja, esse reinado ficaria com a família sempre, e o povo de Deus, né, teria sempre alguém que conduzisse, que os conduzisse de uma forma positiva, né, com sucesso. Bom, Salomão, Davi faleceu e Salomão assumiu o reinado. O Salomão, ele foi conhecido como um rei muito sábio, né? Segundo o livro dos Reis, né, que é um dos livros que constam na Bíblia, ele teria sido o homem mais sábio da terra, maior que a sabedoria de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Tem um livro também, né, tem uma passagem bíblica, né, que conta um pouquinho da história de Salomão, que Deus foi falar com ele. Isso eu estou contando de uma forma bem literal, tá? Que Deus foi conversar com Salomão, né? E em dado momento, Deus falou, ó, peça o que você quiser, né? E Salomão poderia ter pedido riquezas, poderia ter pedido várias coisas, e Salomão disse que ele era muito grato, né? Porque pelo que Deus já havia feito pelo seu pai, durante todo o seu reinado, né, no reinado de Davi, e que ele queria apenas sabedoria. E com essa sabedoria, né, enfim, que ele recebeu de Deus, Deus deu a sabedoria para ele, disse que essa era a melhor escolha que ele poderia ter feito, e ele a fez, né? E quando ele escolheu a sabedoria, Deus deu a sabedoria, e com essa sabedoria ele conquistou muitas outras coisas, riquezas, enfim, né? Teve um reinado próspero. Bom, e com esse reinado próspero, o Salomão, ele conseguiu um feito um pouco, né, mais assertivo do que seu pai. E qual foi esse feito, né? O reinado do rei Salomão foi um reinado de paz. Enquanto o reinado do seu pai, do Davi, foi um reinado de várias turbulências, vários conflitos, o reinado do Salomão foi um pouco mais tranquilo. E aí, né, Deus autorizou, né, para que o Salomão, né, autorizou no sentido de, né, ele teve um espaço, né, no seu reinado de paz para que ele conseguisse comandar a construção de um templo. Esse templo, né, não era um templo pequeno, não era uma igreja, não era uma igreja simples como a gente conhece hoje, né, algo a nível, assim, tipo, 6, 10 metros de altura, né, aquela coisa mais simples. Não, era algo muito grande, né, como a gente viu lá no começo, né, lá na primeira imagem, era algo muito grande. Então, não bastava um processo construtivo padrão, né? Então, teve todo um preparativo antes da construção desse templo. E quais foram esses preparativos? Primeira coisa, Salomão começou a fazer alianças, né? E uma das alianças que ele fez, né? Vou ler aqui, ó. Na altura do seu reinado, onde habitava a paz, né? O Salomão, ele fez uma aliança com Irão. Ele era um rei, né, da cidade de Tiro. No passado, eles tinham um conflito, tá? O povo de Tiro com o pessoal de Jerusalém, Israel. Onde Irão, né, depois dessa aliança, ele forneceu a Salomão madeiras de cedro, madeiras de faias, dentre vários outros pertences, vários outros materiais.
né, matérias-primas para se construir, para se utilizar para construir o templo. Em contraprestação, né, Salomão começou a fornecer para a família, né, para o povo de Irão, né, para o povo de Tiro, os mantimentos, né? Então, durante todo o preparativo, construção do templo, o Salomão forneceu a Irão toda a provisão para o seu povo. Bom, Salomão, ele, como parte, né, desses preparativos, ele escalou 30 mil homens, e começou a enviar de 10 em 10 mil para o Líbano, para buscar esse material que o Tiro, que o Irão havia, né, fornecido para ele. Vamos observar aqui, ó, que são 30 mil homens, é muita gente, né? E eles iam escalados de 10 em 10 mil. Então, era assim, por exemplo, janeiro, né? Vai 10 mil pessoas trabalhar, 20 mil pessoas ficam aqui, né? Fica aqui em Jerusalém. Quando esses 10 mil voltavam, mandava mais 10 mil. Quando aqueles 10 mil voltavam, mandavam outros 10 mil. E o trabalho dessa época não é como a gente conhece hoje, né? A gente conhece hoje um trabalho que você trabalha ali de segunda a sexta, de segunda a sábado, horário comercial. Não, você vivia no trabalho, né? Então, trabalhava de sol a sol. Então, por isso tinha esse tempo de descanso, né? Então, mandou 10 mil, fica 20 mil descansando, ia fazendo essa rotatividade. Mas, além desses preparativos, ainda escalou mais 70 mil homens que levavam cargas, né, que levavam materiais, e mais 80 mil homens que cortavam nas montanhas, né? Todo esse pessoal, né, todo esse arranjo de gente era comandado por 3.300 oficiais, 3.300 chefes, 3.300, o que seria hoje os empreiteiros, né? Eles que comandavam esse pessoal todo, né? A ordem que esses oficiais davam, né, eram que esse pessoal, né, eles trouxessem pedras grandes, preciosas, pedras lavradas. O que são pedras lavradas? Pedras já esculpidas, né, lapidadas, né, no formato correto. Eles não traziam para trabalhar nas pedras, eles trabalhavam as pedras e traziam. Então, era algo monumental, assim, né, bem trabalhoso, né? Para quê? Para que eles pudessem fundar a casa. E aqui um termo bem interessante, casa, né? Para o pessoal que estava construindo, né? Essa casa, né? Esse templo representaria a própria casa de Deus, tá? Eles não que Deus era uma pessoa, não que Deus precisasse morar em algum lugar, mas a gente vai entender um pouquinho mais para frente essa simbologia. Por enquanto, vamos pegar isso daqui, ó. Essa casa era a casa do povo, era a casa do próprio Deus, tá? Aonde Deus habitaria. Bom, o rei de Tiro, né, aquele personagem que fez a aliança com o Salomão, né, ele enviou também uma outra, dentre várias, né, uma outra pessoa, né, Irão-Abi, né? Ele comandou toda a obra sendo o arquiteto do templo, né? Ele era o construtor, o mestre de obras ali, o arquiteto do templo. Ele era filho de uma viúva, né, da tribo de Naftali, e o seu pai era um homem também da cidade de Tiro, né? Ele trabalhava, ele esculpia, ele trabalhava, ele manuseava, né, peças de cobre, ele era cheio de sabedoria, a gente vai entender essa sabedoria depois, né, entendimento, ciência, para executar todo esse processo, né, todo esse trabalho, toda essa arte com materiais de cobre. Ele foi trazido por Salomão, né, em uma determinada altura da construção do templo, para quê? Para preparação dos ornamentos do templo. O que são ornamentos, né? É o que hoje a gente entende como acabamento, né? A beleza, os enfeites, né? Os detalhes, as mobílias. Ele veio especificamente para trabalhar, para
construir, para edificar todo esse ornamento, tá? Por exemplo, colunas, capitéis, dentre várias outras coisas que a gente vai ver já já. Então, quem fez isso foi o Irão Abi, né? Ele era o arquiteto do Templo de Salomão. Bom, existem várias controvérsias aí, né, do tempo de duração dessa construção, né? O que mais tem aí em comum, em termos históricos, assim, pesquisa, né, de consenso, é que esse templo, essa construção durou 7 anos. Lembrando que esse período de 7 anos é o período da construção, porque a preparação demorou um tempo maior ainda, tá? Um pouco maior, não maior que 7 anos, mas demorou um tempo, e aí junto com 7 anos esse tempo ficaria maior. Então, o tempo de construção, 7 anos. E aqui, para quem tiver uma curiosidade depois, pode conferir lá em Primeiras Reis, né, 6, capítulo 6, dos versículos 2 ao 38, né, que tem exatamente a lista, né, exatamente a ordem com que o Salomão, né, e os seus liderados teriam que executar, como teria que ser o templo, né? Então tem a listinha lá, tem todo o checklist de como o templo deveria ser, os tamanhos, como deveria ser cada coisa, onde cada utensílio deveria estar. Então, tem aí em Primeira Reis, para quem tiver alguma curiosidade depois, tá? Então, vamos começar a entender um pouquinho os aspectos mais simbólicos, né? Vou falar de algumas religiões aqui, de algumas linhas filosóficas. Vou começar aqui do judaísmo e do cristianismo. Só um parêntese aqui, né? Apesar de eu estar colocando essas duas religiões juntas aqui, né? Elas são religiões totalmente diferentes, né? Nascem praticamente, né, em um contexto muito condizente, mas são religiões totalmente diferentes, existe um abismo muito grande entre uma religião e outra, mas nesse momento aqui eu vou citar o que envolve aí a centralidade dos dois, tá? Então, o Templo de Salomão, para essas duas religiões, simboliza a própria casa de Deus, né? Então, deixa eu só mudar aqui a telinha, a própria casa de Deus. Adiantei aqui. A própria casa de Deus é um lugar de interligação entre a terra e o céu, né? Eles chamam, principalmente o judaísmo, do microespaço do sagrado. É uma representação do que seria o próprio céu, né? Só que em uma versão em miniatura, um protótipo, um arquétipo do que seria o céu. Então, aquela seria a casa de Deus, né? Ali, a divindade, né, o eterno Deus, ele interagia com as pessoas, né, através desse templo. E como era dividido esse templo, né? Um pouquinho mais para frente, a gente vai ver vai ter uma forma um pouquinho mais visível, né, mais didática de como isso era feito, né, de como era essa divisão. Mas antes da gente chegar lá, a gente precisa entender o contexto aqui, né? Então, o templo era dividido em 3 partes. A primeira parte era o átrio exterior, aonde era um pátio grande, aonde ficavam as pessoas, os fiéis. Então, todo mundo que queria, que simpatizava, que gostava daquela religião, enfim, que entendia aquela questão de Deus e tudo mais, né? Eles iam se reunir, mas eles não iam dentro do templo. Eles ficavam aí no pátio, em volta do templo. Dentro do templo, no átrio interior, era onde ficavam os sacerdotes, né? As pessoas que tinham uma preparação dentro daquele contexto religioso, tá? E a terceira parte era o tabernáculo. Esse tabernáculo era onde, de fato, aconteciam os cultos, os momentos de adoração. E o tabernáculo era dividido em 2 partes. Primeira parte era o templo, né, o templo, né, o local onde eles faziam o culto, né?
ele era conhecido também como o lugar sagrado, né, o santo. E dentro desse santo, né, desse espaço, desse tabernáculo, havia um outro espaço, ainda mais separado e mais intocável, vamos dizer assim, que era o Santo dos Santos, que era um espaço, né, um cômodo, né, mais restrito, aonde ficava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era uma mobília, né, uma mobília, e dentro dessa mobília continha alguns elementos ali, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente o que era, o que representava esses elementos, tá? Então, Templo de Salomão dividido em 3 partes: átrio exterior, onde ficava toda a população; átrio interior, onde ficavam os sacerdotes; e o tabernáculo, né, onde um representante dos sacerdotes entrava para fazer a adoração ali, né, ou a cultuação. E dentro desse tabernáculo estava a Arca da Aliança. Bom, a Arca da Aliança, né, aqui um exemplo, aqui, né, um desenho da Catedral de Santa Maria, que fica lá na França, é uma representação legal aqui do que seria a Arca. Mas a Arca da Aliança, ela era uma mobília, né, como eu falei lá atrás, que para os judeus, principalmente, se essa arca, né, se essa mobília não estivesse ali dentro do templo, o templo para eles seria como se fosse apenas uma tenda, né, um lugar sem valor, sem intimidade nenhuma, né? Essa arca simbolizava o veículo da comunicação entre Deus e o homem. Por que veículo, né? Porque essa arca esteve em outros lugares, tá? Esteve em outros lugares, em outros contextos bíblicos e tudo mais, né? Aqui vamos focar só no Templo de Salomão. Então, essa arca representava aí um veículo de comunicação entre Deus e o homem. E o que tinha dentro dessa arca, né? O que será que tinha lá dentro? Existiam 3 elementos ali dentro, né? Tinha 3 elementos ali dentro. Um deles, o primeiro deles, era a tábua dos 10 mandamentos, que para eles representava a obediência, né? Tábua dos mandamentos, onde, né, foi colocado ali os mandamentos e tal. O vaso do maná, que representava a provisão, e a vara de Arão, que representava o respeito. Um detalhe aqui, né, no vaso do maná, o maná, para quem não sabe, ele, durante o exílio, né, o êxodo do povo de Deus, ele teve um período que eles fugiram, né, eles estavam buscando, né, a terra prometida, enfim, né? E durante esse percurso, que eles tinham uma previsão de chegada, e esse percurso acabou, né, sendo tardado por N motivos, né? Eles demoraram em torno de 40 anos para chegar no seu destino final. E durante esse tempo, né, diz a religião, enfim, que esse maná é como se fosse, né, era o alimento deles. Deus fazia uma provisão desse maná, mandando do céu. É como se estivesse chovendo, né, chovesse em um determinado momento e chovia esse maná, tá? Então, por isso que ele representava a provisão. Então, o povo ficou 40 anos andando pelo deserto, né, sendo alimentado por esse maná, que alguns teólogos aí, eles acreditam que são pequenas sementes, enfim. Então, esses 3 elementos ficavam dentro dessa arca, fazendo uma analogia a essa tríade aqui, da obediência, provisão e respeito. Bom, outra comparação aqui que a gente vê com o Templo de Salomão, né, em relação aos templos maçônicos, né? Existem alguns aspectos simbólicos do Templo de Salomão nos templos maçônicos também. Quais seriam esses, né, esses elementos? Então, assim, um dos grandes elementos, né, é a própria construção, né? O templo maçônico, ele tem um formato de um quadrilongo, né,
sendo, portanto, o seu comprimento o dobro da sua largura, tá? O que corresponde bem de perto às medidas da praça do Templo de Jerusalém. E a sua orientação é do Oriente para o Ocidente. A gente vai ver isso certinho numa figura mais à frente. Mas, em resumo, tá? Não que as medidas são as mesmas, não que todas as medidas de um templo maçônico são, né, as mesmas medidas do Templo de Jerusalém, não. Mas o formato, como é construído, né, a base da construção do templo maçônico se assemelha muito ao Templo de Salomão. Outro grande detalhe, outra grande, né, analogia, né, semelhança nos templos maçônicos, ainda na arquitetura, né, e como a gente está falando de construção, é no ornamento, né, e um dos ornamentos, né, são as colunas. Então, na entrada de todo o templo, né, você encontra, todo o templo maçônico, né, você encontra duas colunas, né, a coluna Boaz e a coluna Jaquim, né, cada uma com suas explicações, suas simbologias, e, assim como no Templo de Salomão, né, a Jaquim fica na direita, né, de quem entra, e a Boaz fica na esquerda. Exatamente igual no Templo de Jerusalém. Uma diferença é que no Templo de Jerusalém, essas colunas ficavam para fora, na frente do templo. E nas colunas, nos templos maçônicos, pelas imagens que a gente vê, enfim, né, elas ficam para o lado de dentro, né? Outra semelhança muito interessante da maçonaria do Templo de Salomão é que Irão Abif, né, conhecido na maçonaria por Irão Abif, né, que é a representação do Irão Abi, do construtor, o arquiteto do templo. Essa lenda, né, do Irão Abif remonta muita coisa dentro da maçonaria. Então, aqui, ó, ele era conhecido como Irão Abif, né? Ele representava um modelo de excelência, ele representa, né, o modelo de excelência na maçonaria. E aparece ao longo dos séculos e em graus maçônicos em várias formas, lições e referências. Então, esse Abif, tá? Só um detalhe, lá no que a gente viu, né, a gente viu o Irão Abi, né? E aqui a gente está vendo o Irão Abif. Esses personagens, né, esse personagem Abif, ele faz uma analogia ao Abi, e existe essa diferença do Abi para o Abif por uma questão de tradução, enfim, né? Mas seria o mesmo personagem. Eles pegam essa lenda do mesmo personagem, que é o arquiteto do templo, né? Entrando um pouquinho mais, né, nessa questão do Irão Abi, que acho que é uma das maiores simbologias, o Irão Abi, ele era o chefe do templo, né? Nessa lenda, né, maçônica, assim, né? O Irão Abi, ele é um chefe, tá? um mestre de obras, um arquiteto, né, que construiu, né, o Templo de Salomão, e que a gente viu lá atrás, que foi o Irão Abi, né? Ele, construindo esse templo, ele era um arquiteto muito bom. Para você ser um arquiteto muito bom, naquela época você tinha que ter muito conhecimento, tá? Conhecimento, inclusive místico, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? Conhecimento das artes, tá? E o Irão Abif, sendo o mestre ali da construção, ele sabia muita coisa, ele era muito entendido, de muita ciência que a gente viu atrás, né? Ele era uma pessoa muito entendida, trabalhava em cobre e tal, ele tinha conhecimentos muito, né, assim, acima do que os pedreiros comuns tinham, né? Os aprendizes de pedreiros tinham. Desculpa. E então esse Irão Abif, ele dominava todo o templo em termos de conhecimento, e algumas pessoas, alguns companheiros ali de trabalho, eles começaram a ter uma certa inveja, alguma coisa nesse sentido,
né? Que eles queriam saber qual que eram esses segredos que o Irão Abif tinha. E aí o que aconteceu, né? Começou a surgir aquele sentimento de ciúmes, de inveja, enfim. E aí eles começaram a abordar o Irão Abif, né? Em um mesmo dia, né? Eles fizeram um desses companheiros de trabalho fez uma abordagem do Irão Abif. O Irão Abif não revelou esses segredos, né? E ele, esse companheiro de trabalho, né, acertou o Irão Abif com uma ferramenta de trabalho. E isso aconteceu mais 2 vezes, né, durante o dia com outros 2 companheiros. No fim, né, o Irão Abif acabou falecendo, morrendo, sendo morto, né, depois desses 3 golpes, por não revelar, né, os segredos ali das construções e tudo mais, levando aí a ele ser reconhecido como um símbolo, né, dentro da maçonaria, né, uma pessoa com um autoconhecimento, né, um mestre, um arquiteto, mas que defendeu a sua causa, que por fidelidade à sua causa não revelou esses segredos para as outras pessoas, para os seus companheiros. Enfim, é uma lenda muito interessante que faz alusão lá na construção do Templo de Salomão, né? Claro que existem várias outras, né, outros significados, tem vários outros detalhes que aí, né, quanto mais a gente aprofunda, como, por exemplo, quem é judeu conhece muito o judaísmo, quem é maçom conhece muito a maçonaria, e aí cada um vai tendo melhores interpretações, né? Mas, a grosso modo, pensando de uma forma mais superficial, essa lenda representa o Irão Abi, lá da construção do templo. Bom, e esse é o templo, né? Essa aqui é a planta, vamos dizer assim, a gente está vendo, a gente viu lá no começo, né, numa perspectiva um pouco mais visual, né, mais fotográfica, que a gente está vendo a planta baixa. Então, vamos falar o que era aqui cada coisa aqui, né? Nesse desenho, a gente pode ver aqui, ó, logo na entrada, para fora ainda, na verdade, né, que é fora do templo, o mar de fundição, né? Era um grande tanque de metal, de ferro, enfim, de materiais fortes aí, que eles usavam para fazer a fundição dos materiais, dos cobres, dos ornamentos, para que virassem ornamentos, né, e pudessem ser utilizados aqui dentro do templo. Então, eles chamavam de mar de fundição. Dessa outra ponta, tem esse quadradinho aqui, é como se fosse uma coluna, tá? Mais larga, uma coluna mais larga, bem larga assim, e alta, onde eles faziam sacrifícios de animais, né? Naquela época, eles faziam muitos sacrifícios e tal, e era muito alto para você acessar ele, né? Esse altar tinha essa escada, né? Então, tinha uma escada que subia até esse altar do sacrifício. Ao lado, né? Não sei se vocês lembram que lá na primeira página a gente viu alguns carrinhos, né, com algumas rodinhas, né, umas bacias. Eram essas pias aqui, ó, que a gente vê desse lado, vê do lado de cá também, que eram as pias de bronze. Em algumas filosofias, em algumas traduções, né, são conhecidos como mar de bronze, pelo seu tamanho, né, que era grande. Aqui, todo mundo, né, como a gente viu lá, né, para você entrar dentro do templo, você precisaria ser santificado, purificado, você precisaria ter uma preparação espiritual para que você pudesse entrar dentro do templo, tá? Então, as pessoas ficavam pelo lado de fora, né, no pavimento exterior. Os sacerdotes ficavam dentro do templo, né? E um representante do sacerdote entrava aqui no Santo dos Santos. Mas vamos lá. Você acessar, tinha uma escada, né? E esse era o pórtico, né? Representa muito, por exemplo, algumas igrejas, né, católicas, algumas evangélicas também, mas mais católicas, algumas, e os templos maçônicos têm muito esse pórtico aqui na entrada, tá? Uma pequena varanda. E aqui o detalhe que eu comentei, as colunas, né,
eram para o lado de fora. A coluna que representa Boaz, né? Está escrito Boaz, né? Algumas traduções, né? Ela é representada por Boaz, né? B-O-O-Z, e na outra ponta a coluna Jaquim, né? Cada coluna com suas representações, a gente vai falar um pouquinho depois específico dela. Dentro do templo, né? Tem esse espaço que eu comentei, né? Que é onde ficavam os sacerdotes, que era chamado de lugar santo. Em volta tinha os castiçais, né? Aqui, né, era um altar com incenso, aqui um altar, né, uma mesa, né, com pães da proposição, que eles falavam. E dentro, né, mais adentro do templo, existia o Santo dos Santos. Isso aqui era uma cortina, tá? Eles cobriam com uma cortina. E aqui era o Santo dos Santos. E dentro do Santo dos Santos, presidia aqui, né, estava a Arca da Aliança. E dentro da Arca da Aliança estavam aqueles 3 elementos, né, segundo aí a cultura aí, da época. Em volta do templo existiam os armazéns, né, eles armazenavam coisas, animais, comidas, roupas, enfim, armazenavam coisas aqui em volta. Em algumas traduções, em algumas filosofias, né, são conhecidos como câmaras, tá? São como câmaras. Então, aqui eram as câmaras. Então, esse era o templo, né, a planta baixa do templo de Jerusalém. Bom, aqui são as colunas, aquelas colunas que ficavam em frente do templo. Uma chamava Boaz, né, ou Boaz, e a outra chamava Jaquim, né? A representação dessas colunas, né, fala sobre o significado, né? Tem muito significado aqui, mas assim, a grosso modo, Boaz significa, né, a sua tradução, ele estabelecerá, né? Deus estabelecerá, o Eterno estabelecerá. E Jaquim, nele está a força, né? Essa é a tradução das 2 colunas. Essas colunas, aliás, dentro do templo existiam várias colunas, né, em volta deles, para manter o templo em pé. Essas 2 colunas ficavam à frente e, arquitetonicamente, elas tinham uma representação não só simbólica, né, mas arquitetônica também. Se fosse tirado qualquer uma das colunas, né, o templo, lógico, ele entraria em um risco, né, de abalamento, né, de abalo, mas ele não sofreria nenhum problema. Mas se uma dessas 2 colunas tivessem sido fossem tiradas, o templo ele ruía, tá? Então, essa Boaz e Jaquim representava essa força, né, do ele estabelecerá, né, de que Deus ia estabelecer, de que Deus iria manter de pé e que nele estaria a força. Então, essa é uma breve representação das colunas. Bom, aqui, só uma curiosidade que a gente vai entrar um pouquinho, né, mais a fundo, né? Agora, saindo, né, dessa linha mais cristã, judaica, né, comparativos maçônicos, a gente vai entrar numa linha um pouco mais egípcia, um pouco mais ainda mística, tá? Mas o que tem a ver, né, o Templo de Salomão, né, devido ao contexto ao qual ele é usado, com, né, o Egito, com o misticismo, o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Aqui nas imagens, a gente está vendo aqui, né, o Templo de Abu, e aqui, do outro lado, a gente está vendo aqui, né, é um templo funerário, uma espécie de um lugar onde eles guardavam os mortos, enfim. O que isso tem a ver com todo esse contexto? A gente vai ver daqui a pouco. Bom, antes de ir para lá, e para fazer muito sentido, né, com o que a gente vai falar, a gente tem que vir aqui um pouquinho na teosofia, né, e falar sobre a Blavatsky. A Blavatsky, ela contribui, né, ela mostra na sua representação teosófica um ponto muito interessante, né, que a gente vai entender muito, isso aqui vai ser utilizado para a gente entender daqui para frente todo o contexto, toda a parte simbólica. A Blavatsky,
eu vou ler, depois eu vou fazer uma explicação bem breve aqui. Então, a Blavatsky ela diz no livro Momento de Sabedoria, né, que a construção do Templo de Salomão é a representação simbólica da aquisição gradual da sabedoria secreta, né, ou da magia, né, a construção e o desenvolvimento do espiritual a partir do físico, né, do terreno, a manifestação do poder e do esplendor do espírito no mundo físico, através da sabedoria e do gênero do construtor. Né? O templo, né, de Salomão, hoje, né, ele era físico, né, ele era um templo, uma construção civil, né, mas hoje nós podemos representar como o nosso próprio corpo. Tá? E conforme a gente vai trabalhando, vai construindo, vai aprendendo, nós vamos nos desenvolvendo. Né? E quanto mais nós nos desenvolvemos, né, a gente vai melhorando a nossa capacidade de construção. Olha que ciclo, né? A gente constrói, melhora, se desenvolve, constrói melhor ainda, e a gente vai evoluindo. Né? Essa evolução é o que lá na frente vai nos levar aí a uma possível iluminação, né? Mas a caminho da iluminação. Blavatsky diz ainda, numa continuação desse mesmo livro, que se, né, nós persistirmos nesse círculo, né, virtuoso, vamos dizer assim, esse círculo virtuoso vai acabar levando a gente, né, para uma sabedoria tão grande ou até maior que a do Salomão. Tá? É muito interessante isso daqui. Então, pontos muito importantes aqui para a gente pegar da Blavatsky, né, é que esse templo hoje ele é espiritual e que se a gente trabalhar, nós somos os consultores, se nós trabalharmos, nós conseguimos, né, nos desenvolver. Tá? Então, vamos pegar esse gancho para ir para a próxima parte aqui. Bom, então vamos lá, vamos pegar aqui os aspectos simbólicos aqui do templo. Só tirar aqui uma telinha. Bom, o templo físico sempre representou um lugar de ligação com a divindade. Né? Nesses templos, nesses lugares, esses lugares eram utilizados para conversar com a divindade, com os deuses, né, lá no Egito, ou com Deus, pensando aí no Templo de Salomão. Né? Eram lugares onde aconteciam iniciações, né, iniciações aos mistérios, né, desde o Egito Antigo. Na época do Moisés, por exemplo, existia um tabernáculo. Era um lugar de adoração. Era ali que os sacerdotes iam buscar pelo seu povo. Muito interessante aqui, na época de Moisés, a gente está bem adiantado aqui, né? A gente está na época de Salomão, mas Salomão, Davi, se a gente for voltando para trás, né? Lá atrás vai estar Moisés. Né? Moisés, ele não tinha um templo, ele não construiu um templo, assim como Salomão, mas ele construiu um tabernáculo. E se a gente voltar lá no desenho que a gente fez, o tabernáculo é uma parte do templo, é onde acontecia a adoração, e dentro desse tabernáculo tinha o Santo dos Santos. Na época de Moisés, não existia essa tenda, tá? Não existia esse templo, mas existia o tabernáculo. E o Moisés, né, que comandou a construção desse tabernáculo, lá no Monte Moriá. Quando Moisés, ele, só pegando o gancho histórico, Moisés, ele era hebreu, tá? Do povo considerado, na época, o povo de Deus, o povo judeu, cristão, enfim, o povo judeu, na verdade. Moisés, ele tinha essa descendência, só que na época que Moisés nasceu, teve algumas perseguições do seu povo, e Moisés acabou sendo colocado, né, aquela história que a gente ouve, né, ele colocou a mãe, né, colocou Moisés numa cesta, tal, desceu pelo Rio Nilo, e aí ele acabou sendo adotado e criado pelo faraó, né, pelo pessoal do faraó, pelos egípcios. Poxa, se Moisés foi criado pelos egípcios,
ele automaticamente ele recebeu a educação dos egípcios. Se ele recebeu a educação dos egípcios, automaticamente ele foi, em algum momento, iniciado, né? Se ele foi iniciado, ele conhecia o misticismo, os mistérios, né? Conhecia um pouco mais do ocultismo, né? Então, a gente começa a fazer algumas ligações do Egito com o Templo de Salomão. Bom, Moisés, né? Ele estudava o misticismo, né? E as pessoas que construíram o Templo de Salomão, né, eram descendentes das que construíram o tabernáculo da época de Moisés. Então, vários elementos do Templo de Salomão faziam referência aos do tabernáculo, que, por sua vez, faziam referência aos templos, né, egípcios, às salas egípcias, enfim. Então, a gente pode sim afirmar que nos templos, enfim, em toda essa cultura judaica, cristã, enfim, em várias outras culturas, a gente sim pega muito misticismo, que às vezes muitos seguidores não conhecem isso, mas, né, existe uma influência muito grande do Egito dentro das religiões e filosofias atuais. Bom, naquela época, ser construtor ou arquiteto era uma profissão que envolvia muita arte e simbologia. O Templo de Salomão, apesar de ser descrito principalmente no cristianismo, no judaísmo, aqui que a gente falou, né, ele absorveu a influência de vários outros povos através de sua construção, tais como os povos do Egito, né, que foi a linhagem de criação do Moisés e tudo mais, do Líbano, pessoal do Irão, que eles iam buscar ali na região de Tiro, e de outros povos representando outras escolas esotéricas. Então, o Templo de Salomão teve muitas influências esotéricas dentro da sua construção. Hoje, né, e aí pegando o nosso gancho com o que fala Blavatsky, hoje o templo somos nós, né? Nós somos o templo da divindade, né? Hoje, cada ser humano, ele representa esse templo, onde essa divindade habita em cada um. Cada pessoa pode ser representada, inclusive, né, fazendo uma analogia, por Irã, que com muita destreza, né, sendo construtor de seu próprio templo, desde a lapidação da sua pedra bruta até a edificação de suas colunas espirituais, para que fique de pé, expressando toda sabedoria e força divina, sem se esquecer, né, da beleza que decora, que ornamenta cada vida com suas experiências. Ou seja, tudo que nós passamos, tudo que nós vivemos, né, são aprendizados que vão ornamentando, é o que traz a beleza da vida de cada um. As minhas experiências não são iguais às experiências de A ou B, né, e nem são melhores ou piores do que de A ou B. Cada um vive uma experiência, cada um tem a sua bagagem, né? E essa bagagem é a beleza de cada um, né? Quanto mais nós vamos nos lapidando, e sempre vai haver oportunidade de se lapidar, de melhorar, de buscar, né, a iluminação, quanto mais nós vamos nos aperfeiçoando, né, mais nós vamos nos desenvolvendo e mais vai acrescentando nessa beleza, né, e essa beleza, consequentemente, né, vai nos trazer, né, o resultado dessa beleza, desse esforço, dessa evolução, nos vai trazer sabedoria. E que com essa sabedoria a gente retroalimenta e faz, né, mais melhorias, né? E aí fica esse círculo virtuoso aí. Bom, eu vou encerrar lendo uma frase aqui de uma autora que chama Silvana Lance. Ela diz que nós nascemos pedras brutas, mas somos joias raras da existência com a missão de autolapidação.
somos eternos aprendizes, né? Estamos sempre aprendendo e sempre evoluindo. Mas, né, a grande missão que nós temos é continuar tentando, continuar nos lapidando para que nós possamos sempre melhorar. Sempre há uma oportunidade de melhoria. Nas pequenas coisas a gente consegue melhorar a cada dia. Bom, pessoal, esse é a apresentação que eu fiz, tá? Templo de Salomão, é isso que eu gostaria de falar para vocês. É um tema bem rico, né? Com muita coisa, muito detalhe, mas que a gente precisaria ficar horas aí falando desse assunto. Então, resumir, tá? Nos aspectos simbólicos. E agora eu queria deixar aberto para que vocês pudessem falar, contribuir. Fiquem à vontade.